Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Estamos aí trabalhando, pesquisando, orando e pedindo sempre a Deus a direção para aquilo que podemos e possamos falar. Para que nós, assim, não venhamos a falar de nós mesmos, mas só aquilo que está escrito. Meus irmãos, eu estou servindo a Jesus desde 1996. Foi no período em que aceitei Jesus como o único suficiente Salvador. Me batizei em 97 e em 98 o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Vocês estão vendo meu semblante de cansado, que eu acabei de chegar do trabalho e resolvi. Estava quase dormindo, falei, antes de dormir eu vou falar um pouquinho com os meus ouvintes e com os seguidores das redes sociais e mídias sociais. Irmão, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde fica mais fácil concordar com a mentira do que com a verdade. Então, meus irmãos, vocês precisam, não fiquem dependendo só dos pastores e só das missionárias. Você precisa examinar as escrituras. Você precisa ver se realmente o que estão te ensinando está escrito. Porque nesses últimos dias, o que está acontecendo? Estão inventando tanta coisa, estão mentindo, estão falando coisas que Deus nunca mandou eles falar. E infelizmente pessoas que nós conhecemos, que deveria ser uma referência na verdade, está sendo uma referência na mentira. Mas o que tem, irmão? Fez, todo mundo está fazendo, está dando certo. O importante é dar certo, é mesmo, é? A Bíblia diz que do mesmo jeito que Deus tirou um povo do Egito, caminhando pelo deserto, depois puniu os que não creram. Ou até estava crendo, mas crendo de qualquer maneira. Deus não precisa de força de ninguém, meu irmão. Não precisa não. Existe coisa que não está na Bíblia, que eles estão falando que não tem problema nenhum. Deus vai aceitar a si mesmo. Aí eles se enganam. Hoje a gente sabe que hoje é o aniversário do Satanás hoje, né? Te falaram, não? Hoje é o dia que o diabo faz aniversário. Dia 1º de abril. Por isso que os filhos do diabo ficam comemorando com a mentira. Você entendeu? Só que infelizmente essa comemoração ela vai se estendendo cada vez mais e trazem até essa comemoração para dentro da igreja. Porque aquilo que não está na Bíblia, se Deus não autorizou, é uma mentira. E se é uma mentira, a pessoa está pecando. E se a pessoa está pecando, nunca vai herdar o reino dos céus. Nunca. Quer ver exemplo disso? Olha só como é que a gente entende as coisas. Às vezes, nós estamos ali falando, se esforçando, mostrando a verdade. A pessoa, você é radical, não precisa disso não. Os tempos são outros. Até Paulo, irmão, o apóstolo Paulo, os apóstolos de Cristo, sofrendo na mão dessas pessoas. Eu já vi pessoas falar que Paulo era machista, Paulo era cometia discriminação, preconceito, racismo. Paulo era contra as mulheres, por isso que ele não casou. O pecado está
tão assim, tão descaradamente em muitos lugares, irmão, que eles distorcem a Bíblia e dizem que não tem problema nenhum. Não, mas a Bíblia fala que no livro de Atos dos Apóstolos, o meu Espírito derramarei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e profetizarão. Concordo. Mas em momento nenhum você vê Deus autorizando cargo eclesiástico, entendeu? Às mulheres, só aos homens. Mas o que acontece? Elas, ou até eles mesmo por trás delas, criaram um novo evangelho. Enquanto que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz: ainda se viu um anjo do céu e vos anunciar outro evangelho além do que já está posto, seja anátema. A pior coisa que tem na vida de um homem ou na vida de uma mulher é transgredir a palavra e enganar o povo com mentiras. Mas o povo também tem culpa, irmão, no cartório. Por que, irmão, que o povo tem culpa? Você tem a Bíblia aí para você analisar, para saber quem está com a verdade e quem está com a mentira. Você mesmo pode falar: ô irmão, ô irmã, isso aí não condiz com as escrituras não, você está me enganando. A Bíblia não autoriza isso. Porque, irmão, eu sou bem realista. Não existe, irmão, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, unção eclesiástica igual eles estão colocando. Você entendeu, meus irmãos? Só que, infelizmente, muitos que são assim, os cabeça principal, vai deixando passar. Vai deixando passar. E o que uma vez eu sinalizei, eu falei o seguinte: uma mentira repetida mais de 20 vezes, ou mais de 50 vezes, ela se torna verdade. Mas para que essa mentira não prevaleça como verdade, você precisa ler a Bíblia. Porque, irmão, estou na igreja há mais de 20 anos, e assim eu aprendi. Aquele que ensina o evangelho erradamente, e o que ouve o evangelho erradamente e aceita, os dois irão para o inferno. Ou se esqueceram que o inferno existe? Podem me calar na igreja, podem tentar me calar em qualquer lugar, mas nas minhas redes sociais e mídia social ninguém me cala. E esse é o conselho que eu dou para você que está me vendo e me ouvindo. Podem tentar te calar até na igreja, podem tentar te calar em qualquer lugar, mas nas tuas redes sociais faça que nem eu, comece a pregar, comece a anunciar. Eu só sei que uma pessoa chegou para mim e falou assim: irmão, você não deveria ter falado isso naquele evento. E eu só citei a Bíblia, irmão. Nem citei a lógica do assunto, só citei a Bíblia. Já incomodou um monte de gente. Já incomodou. Mas a pior coisa que tem, irmão, é você saber da verdade e não mostrar a verdade para o povo. E o maior perigo hoje, irmão, não é nem tanto o diabo, não é nem tanto os demônios, entendeu? Não. O maior perigo hoje é o analfabeto bíblico, que se torna uma presa fácil para aqueles que querem vos enganar. Por isso que quando chega um ou outro para mim, dizendo qualquer coisa que eu sei que não está na Bíblia, eu não aceito. Eu sou muito radical. Ó, isso aí está na Bíblia não, hein? Isso aí não está na Bíblia. Não, mas está todo mundo fazendo, está dando certo. Eu falo: ó, eu não sou todo mundo. Eu não sou. Ah, mas você é muito ignorante. Eu falei: então tá bom, se você acha que eu sou ignorante, fazer o quê? Entendeu? Aí ficam a desculpinha esfarrapada. Por causa da omissão dos homens, Deus está levantando esses novos. Para de palhaçada, pô. Omissão dos homens. É a omissão dos homens ou vocês que estão omitindo eles?
isolando eles, não deixando eles fazer o que se deve ser feito. Essa conversa fiada não engana, não. Vem com a conversinha fiada de Débora, juíza Débora lá atrás, só para lembrar, a Débora era juíza. Juíza não é cargo eclesiástico, é profissionalismo. Profissionalismo é diferente de cargo eclesiástico. Já começa por aí. Entendeu? Agora, se você quer continuar enganando o povo, ó, é você que vai pro inferno mesmo, não sou eu? Entendeu? Por isso que eu falo, irmão, procure ler a Bíblia. Procure ver onde é que está escrito. Toda vez que trazer alguém para sua igreja, que não tem nada a ver com para pregar na sua igreja, você que é membro dessa igreja, é obrigação sua ir lá questionar. Ô irmão, ô irmã, por que você botou o jumento para pregar aí no altar? O pastor jumento. Ah, por quê? Não, irmão, lá o jumento profetizou para Balaão. Só que aí ninguém deu o cargo dele de pastor jumento. Então eu estou botando esse cargo aqui. Não é porque a pessoa está pregando, está sendo usada, que quer dizer que Deus está no negócio, não. Entendeu, irmão? Porque Deus instituiu a eclésia, o cargo eclesiástico, a masculino, não a feminino. Agora, se quer entrar por esse caminho, mas sabe qual é a jogada? Sabe qual é a jogada? A jogada é essa. Vamos trazer um, trazer outro, até o povo colocar na cabeça que é certo, aquilo que é errado é certo. Aí o errado passa a ser certo e o certo passa a ser errado. Aí depois nós vamos me cucando na cabeça do povo, não, por causa da omissão dos homens, Deus está levantando essas. É a omissão dos homens mesmo ou é isolamento? Você entendeu, meus irmãos? Você entendeu, meus irmãos? Eu já falei, nas minhas redes sociais eu não vou enganar os meus seguidores. Eu tenho para mais de 5.000 seguidores. Eu não vou te enganar. Eu não tô aqui para arrancar dinheiro seu. Não tô. Vocês nunca viram fazendo isso aqui, nunca vai ver. Agora, a verdade do evangelho eu vou sempre falar. Quem tiver concordando com essas mentiradas vai passar vergonha. Que o povo vai começar a ler a Bíblia, vai começar a ver onde é que está escrito. A Bíblia fala dos nécios, daqueles que leem, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Nós estamos vendo esses dias agora acontecer isso. Irmão, conheça a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Se tivesse alguma coisa, referenciando e respaldando para esse lado, eu ia apoiar também, irmão. Que custa nada apoiar. Eu não estou aqui para ser concorrente de ninguém. Quanto mais gente batendo no diabo, para mim melhor é. Mas agora não tem como combater Satanás e os demônios com mentira. E essa aqui é a realidade. Estou servindo a Jesus desde 1996. Eu jamais imaginei que ia chegar esses dias aonde muita gente, até pastor, amigo meu conhecido, concordando com as coisas dessa. Irmão, pelo amor de Deus, para de mentir. Para de ficar contando mentira pro povo. Mostra a verdade onde está a verdade. Ó, livro de Amós. Abra sua Bíblia em Amós. Eu vou falar só alguns detalhes. Já que é a omissão dos homens. Vamos lá então. Livro de Amós, capítulo 7, do versículo 10 ao 17. Livro de Amós. Quem foi Amós? Um grande fazendeiro, cultivador de sicômoro, das boiadas,
amigo do rei Jeroboão, e vivia a sua vida. Eu estou quase fazendo isso também, irmão. Vai chegar uma hora que não vai dar nem mais para congregar, estou sendo sincero. Essa lambança, essa bagunça que está aí em um montão de lugar já. Está em um montão de igreja. Daqui a pouquinho não vai dar mais para congregar, irmão. Tem que voltar aos tempos medieval, sou sincero. Eu vou para a igreja para me ouvir a voz de Deus. Não para ouvir uma pessoa que está mentindo, dizendo que é a voz de Deus. Você entendeu? A Bíblia diz assim, ó, não deixai as vossas congregações como é costume de muitos. Mas diz assim também a Bíblia, ó, saia da sinagoga de Satanás. Em muitos lugares já está virando sinagoga de Satanás, irmão. O diabo já está rindo da cara de muitos pastores. Essa aqui é a realidade. Muitos lugares já se tornou a sinagoga de Satanás. Sabe por causa de que muita gente tem medo da rede social e mídia social, agora dentro da igreja? É porque quer fazer as coisas de qualquer maneira e a rede social vai denunciar. Essa aqui é a realidade. Porque quem não deve não teme. Entendeu, meus irmãos? Por isso devemos a cada dia refletir. Quem foi Amós? Eu vou ler aqui para você. Estou um pouco cansado, irmão. Estou muito cansado eu. Porque o trabalho onde eu trabalho é cansativo. Aí quer dizer que eu estou me omitindo. Ah, por cada omissão dos homens, Deus está... Será que não tem homem nem mulher para pregar na sua igreja? Para você ter que trazer de fora para ficar mentindo no altar? Ou mentindo no microfone? Ah, eu estou usando a palavra de Deus, não estou mentindo. Mas a sua credencial eclesiástica é uma mentira. Não tem, né, respaldo na Bíblia. Nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Miriam, quando induziu Arão para poder ir contra Moisés, para dizer que eles também poderiam também fazer a obra como Moisés fazia, o próprio Deus ouviu, falou com Moisés, falou, ó, Moisés, vá para frente do tabernáculo, vá que eu já chamei teu irmão e a tua irmã, Miriam. E sabe o que aconteceu? Deus puniu Miriam com lepra. E Deus ia a matar. Deus só não a matou por causa de Moisés, que Moisés pediu por ela. Entre outros casos. Ah, irmão, então você quer dizer que na Bíblia não tem sacerdotisa, na Bíblia não tem pastora, na Bíblia não tem presbítera, na Bíblia não tem bispa, não tem nada disso. Só se for no Evangelho de Satanás, lá tem. Mas na Bíblia evangélica, tem não. Não, peraí, vou abrir uma exceção. Tem sim sacerdotisa no Antigo Testamento. Tem, irmão? Ih, vamos alegrar então. Tem? Tem sim, sacerdotisas. Tem os sacerdotes e os sacerdotes levíticos que Deus levantou para cuidar do templo, da arca da aliança e das coisas santas. Mas também tem as sacerdotisas de Aserá, o espírito de Jezabel. Quem foi a lançar as primeiras sacerdotisas? Foi Jezabel. Por isso que no Antigo Testamento lembra dela novamente. Mulher que se diz profetiza, engana o meu povo, tá lá escrito lá. Ou eu estou mentindo também? Para que vai relembrar dela no Novo Testamento? Aí eu tenho que explicar. Irmão, conheça a Bíblia, irmão. Conheça a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Aí quer falar que eu estou desqualificado? Quer falar que eu estou despreparado? Despreparado tá é você, que fica tocando na unção do sacerdote. A pior coisa que tem numa igreja é quando o pastor da igreja é desrespeitado.
Essa que é a pior coisa que tem. Mas o desrespeito não começa com o pastor da congregação, não. Me desculpe, mas eu vou ter que falar. O desrespeito começa quando o pastor presidente começa a ser desrespeitado. Ou o vice-presidente. Porque se acha com o direito para desrespeitar tanto o presidente como o vice, os pastores de congregação também vão ser desrespeitados. O que o irmão quer dizer com isso? Se a matriz dá uma ordem que é contra, não apoia isso, e as congregações apoiam e continua fazendo ele contra a ordenança, a cabeça principal, que é a liderança principal, vai respeitar o pastor da congregação? Claro que não, ora. Essa que é a lógica. E olha que eu não estou dando o nome de ninguém. É só entender o que eu estou falando. Eu não vou precisar dar nome. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que voltar aos tempos medievais. Porque se Jezabel começar a cismar de querer perseguir os profetas de Deus, tem que, sair fora. Ou vocês não estão entendendo, ou não estão percebendo o que está acontecendo. Não é possível. Não é possível que vocês não estão percebendo o que está acontecendo. Se não há um respeito, a liderança maior vai respeitar os congregados? Eu não vou nem abrir muito leque aqui. Vou ficar só por aqui mesmo, para depois ninguém falar que eu estou falando demais. E eu só estou numa rede social, hein? A minha intenção era abrir 7 redes sociais aqui para falar nesse assunto. Eu ia vir aqui nas 7 redes sociais, mas eu estou muito cansado, porque eu acabei de chegar do trabalho. Então, eu estou cansado mesmo, olha meu rosto. Aí eu ia te mostrar aqui Bíblia mesmo. Bíblia, conhecimento, estrutura teológica, estrutura espiritual, eu ia mostrar aqui. Só que deixa para mais para frente. O mês de abril vai ser o mês que o diabo vai ficar muito triste no seu aniversário. Porque hoje é o dia do Satanás. Você sabia disso? Que hoje é o dia do Satanás? Dia 1º de abril, aniversário do diabo hoje. E esses que gostam de mentira estão lá comemorando. Parabéns pro Satã, muitos anos de mentira, e também vou mentir para meu bolinho, o bolinho do inferno. É o que vai acontecer. Irmã, pelo amor de Deus, ainda dá tempo de raciocinar. Ainda dá tempo. A igreja hoje está sendo atacada. Agora que eu falei, não posso tocar nesse assunto aqui agora, senão a minha live vai cair. Mas deixa eu segurar. A igreja está sendo atacada por 4 coisas. 4 coisas. 4 coisas a igreja está sendo atacada. Mas deixa pra lá. Eu tô dormindo não, irmão. Tô acordado, tô bem atento. Só que tem muita coisa que eu fico quieto. Fico na minha, fico só observando. Isso vai dar um estrago na igreja, irmão. Vai dar um estrago. Meu Deus do céu. Se a liderança não acordar a tempo, isso vai dar um estrago na igreja irreversível. E Deus vai punir todo mundo. A mim que não vai, que eu não estou de acordo com essas coisas. Primeiro, que eu não gosto de mentira. Segundo, que eu não gosto de enganar o povo. Terceiro, que eu não vou contra a palavra de Deus de jeito nenhum. Tá entendendo aí, meus amigos e minhas amigas? E a todos vocês que me seguem nas redes sociais e mídias sociais. A realidade é essa. Já estamos nos últimos dias. Entendeu? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Infelizmente, muitos amigos meus que eram uma referência, para mim se tornou uma decepção. Essa que é a realidade. Se tornou uma decepção.
concordando com essas coisas. Teve um que teve a cara de pau de chegar até mim e falar assim: você é muito preconceituoso. Você vai muito contra as mulheres. Falei: não vou não, meu amigo. Pelo contrário, estou ajudando elas a se salvar. Porque está bem claro nas escrituras. Está bem claro. Entendeu? Agora, se querem continuar nesse caminho, continue. No juízo final, nós vamos estar lá. Não vou precisar fazer nada, e nem você. Só prestar conta a Deus. E Deus vai falar assim: ó, quem mandou você assumir isso aí que não era para você assumir? E quando eu falo em assumir, irmão, não é liderar uma igreja, é assumir um cargo que não lhe compete. Cargo é uma coisa e liderança de igreja é outra. Débora dirigiu aquele povo, mas em momento nenhum Débora olhou para o alto e falou assim: eu quero um cargo de sacerdotisa ou de pastora, se o senhor puder me dar. Ou se eu me dá, eu vou tomar na marra. Vou comprar um óleo com azeite, vou tacar em cima de mim. Irmão, para aquele que lidera, para aquele que prega, para aquele que profetiza, que não é ali competido o cargo, e a pessoa pega e o cargo vai querer o cargo, eu só tenho uma coisa para falar. Se é assim, vamos consagrar o jumento a pastor. Vamos consagrar os corvos a diácono, porque serviram bem Elias, pão e carne. Vamos consagrar as árvores a levitas ou maestros, porque a Bíblia fala que eles, quando o Senhor se aproxima da natureza, eles começam a louvar. Vamos consagrar o vento e o mar a obreiros, porque obedeceu quando Jesus falou. Vamos consagrar a tesoureiro, o peixinho, que quando Jesus falou: pesca um peixe ali, tire uma moeda da boca dele, paga a minha e a sua. Vamos consagrar o grande peixe, que é a baleia, a missionário, porque Jonas, fugindo para Tarso, aquele grande peixe o engoliu e voltou de volta para Nínive. Se é assim, vamos consagrar tudo o que vem pela frente. E aí deixa o restante para depois a gente ver como é que fica. Entendeu, meus irmãos? Por isso, ó, usa o entendimento. A Bíblia fala assim: vos darei pastores com ciência e com entendimento. Agora tem muitos aí que perderam a ciência e o entendimento. Estão indo contra as escrituras. E isso é perigoso, hein? Você ir contra a palavra de Deus é um perigo. Entendeu, meus irmãos? Tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque nós estamos nos últimos dias da Igreja de Cristo e a intenção de Deus é te salvar. Não é que você vá para o inferno. Por isso, procure ler a Bíblia, procure ouvir bons pregadores, boas pregadoras, porque tem aí. O mais interessante, irmão, é uma coisa que a gente vai vendo assim, é uma coisa assim proporcional. Como assim uma coisa proporcional? Não dá nem para me falar aqui, porque eu tô ao vivo aqui, tô registrando. É uma coisa assim de que vamos fazer uma assim uma semana e na outra vamos fazer outra, até o povo entender e botar na cabeça que é correto, mesmo a gente sabendo que não é correto, que não tem na Bíblia, é isso? Nem no Antigo nem no Novo Testamento. Vamos fazer até o povo aceitar. Mas um ponto de observação importante que eu observei é assim: se não respeita a liderança, vai respeitar a gente que está na congregação? Eu já compreendi o jogo todo. Só se a liderança não vê a tempo, aí depois já era. Entendeu? Mas isso aí eu já vi. Tudo começa com desrespeito à liderança. Porque isso eu presenciei, eu vi de perto na minha igreja, de onde eu era. A um ponto que... Deixa pra lá. Quem foi Amós? Quem
foi Amós, que era o que eu estava falando. Livro de Amós, capítulo 7, do versículo 10 ao 17. Eu estudei a vida todinha de Amós, irmão. E olha que Deus não precisou usar artifício não, hein? Vou ler e você vai entender comigo. Se não entender, vai ler o livro todo de Amós que tu vai entender. E então Amazia... Deixa eu mudar o fundo musical para ficar mais bonito. Que eu vou trazer uma pequena pregação aqui. Entendeu? Vamos lá? Livro de Amós, capítulo 7, do versículo 10 ao 17, que diz assim: E então Amazia, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te ao vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do rei e é a casa do reino. E respondeu Amós e disse-lhe a Amazia: Eu não era profeta e nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes: Não profetizará contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque? Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado para fora de sua terra. Irmãos, irmãs, entenda uma coisa. Amós, ele era um grande fazendeiro. Vivia a sua vida, temia Deus, cuidava da família e cuidava dos negócios. E sempre ele ia, no período em que era para ir, à casa do Senhor, louvar a Deus e bendizer teu santo nome. Só que aconteceu em um dia em que o nosso Deus, o Deus de Israel, apareceu para Amós e o convidou ele para profetizar. Meu Deus. Aí é que é o X da questão. Deus convidou Amós para profetizar a verdade na sua casa. Só que o mais interessante é que Amós não tinha linhagem sacerdotal e foi convidado por Deus. Há um ponto que não era qualquer pessoa que podia tocar em Amós, que podia parar Amós, que podia fazer que Amós viesse a voltar atrás com tudo aquilo que ele tinha que fazer da parte de Deus. O sacerdote Amazias, desviado, que não tinha mais a visão dos céus, tramou ou pensou em uma estratégia de como parar Amós. Porque Amós também não era qualquer pessoa. Era amigo do rei, amigo do reino, e se dava bem com todas as pessoas. Então o que acontece? O sacerdote Amazias, ele vai até o rei Jeroboão e começa a mentir
perante o rei Jeroboão. E começa a dizer: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não sofrerá todas as suas palavras. Olha a mentira aí, irmão. E foi lá perante o rei, mentindo, dizendo que Amós estava conspirando, colocando o povo contra Jeroboão. Mas era uma mentira, irmão. Amós não estava conspirando. Ele estava pregando o evangelho, anunciando a verdade, para que o povo viesse se despertar. Aí você entende o porquê que muitos estão aceitando a mentira como verdade, é porque já perderam a visão do céu, irmão. Já não estão mais conectados ao reino. Estão conectados à terra, não ao reino dos céus. Aí vamos lá. Aí o versículo de 11 diz assim, Amós capítulo 7, versículo 11. Porque assim diz a Amós: Jeroboão morrerá a espada, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. O sacerdote Amazias começou a contar um monte de lorota, um monte de mentira. Então o que acontece? O rei Jeroboão deu uma carta dando autonomia, autoridade a o sacerdote Amazias para parar Amós. Aqui que entra o X da história. Versículo 12. Depois disso, Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetizarás. Meus irmãos, mas o objetivo não era profetizar em Judá, era profetizar nas proximidades aonde estava o rei Jeroboão, aonde estava o sacerdote desviado e aonde estava o povo que havia se afastado das coisas de Deus. Meus irmãos, o que acontece? Quando eu olho aqui, que eu observo isso, eu vejo um homem fugindo da verdade e querendo que Amós vá embora. Não pregue mais ali, não anuncie. Aqui você não vai anunciar mais. Só que o mais interessante é que quando você vai continuando a ler a Bíblia, olha só o versículo 13, mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do rei, é a casa do reino. Coitado desse sacerdote, coitado dele. Quando Deus dá uma missão para os seus, essa missão vai ser cumprida. Se aquele que está com a missão de Deus não a cumprir, Deus vai levantar outros para cumprir. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, se você tem certeza e convicção que é verdadeiramente Deus te usando, deixa Deus te usar. Entendeu? Aí Amós começa a testemunhar. Versículo 14. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, e nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizará contra Israel, e nem falarás contra a casa de Isaque? Amós tinha recebido uma missão. Às vezes as pessoas não entendem a missão que está sendo cumprida pelo servo de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu estou na igreja há mais de 20 anos. Olha as coisas que estão acontecendo agora.
Estou tendo o maior cuidado no falar aqui, irmão. Tendo o maior cuidado. E também porque eu estou cansado também. Tá vendo meu semblante cansado? Tem que dormir daqui a pouco para poder trabalhar. Entendeu? Mas se preocupa não que dias melhores virão. A madeira vai cantar no chifre do diabo. Os demônios vão tudo fugir, voltando tudo para o inferno. Nós sabemos, irmão, que as coisas que estão acontecendo na igreja agora é obra do Satanás. Sabemos disso. Eu já vim estudando sobre essas coisas já tem um tempo. Infiltramento satânico dentro das igrejas. É o que eu falei, nós estamos sob 4 ataques. Se eu falar aqui, minha live vai cair, por isso que eu não falei ainda. Entendeu? Vai pesquisar como é que o diabo fez nos tempos passados, se infiltrando dentro das igrejas. Entendeu? Você pode reparar que antes de Jesus aparecer, o Satanás já estava na igreja há muito tempo. Quando Jesus pisa dentro da igreja, o demônio manifesta. Pela primeira vez uma manifestação demoníaca dentro da igreja. Ah, que temos contigo, Jesus. Vieste nos destruir. Bem sei que é o Filho de Deus. Aí o que Jesus fez? Aquieta-te e cala-te. E saia deste homem. Só que hoje o diabo está se andando de outro jeito dentro das igrejas. Entendeu? Eu não acredito não, irmão. Esse negócio que eles falam aí, não, que Deus mandou fazer assim, desse jeito e vou fazer. E contrário às escrituras? É? Vamos lá para terminar. Versículo 17, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade. E teus filhos e tuas filhas cairão a espada, e a terra será repartida a cordel. Tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Tudo isso aqui aconteceu. E depois todo o povo que Deus escolhera foi levado como escravo para a Babilônia, porque desobedeceram a palavra de Deus. A rebeldia à palavra de Deus, irmão, vai destruir muita gente. Muita gente mesmo. Tem outros que até falam assim, eu não vou nem mais me meter nisso, deixa eu fazer. Eu também não. Mas eu sempre oriento ela aqui em casa. Não aceite esse negócio não. Só aceite aquilo que está nas escrituras sagradas. Entendeu? Para você não andar embaixo de maldição. E nem que as pragas da Bíblia, como diz a Bíblia, venha sobre ti. Entendeu? Por isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus possa falar mais forte ao vosso coração. Eu vou descansar agora. Se eu não acordar mais amanhã, a gente se vê na eternidade, tá bom? O objetivo é a gente se encontrar no céu. Mas essas coisas que estão acontecendo aí vai levar muita gente para o inferno. Entendeu? Vamos fazer o que, né? Cada um sabe o que é melhor para si. As pessoas acham melhor ir para o inferno, como uma palavra que uma vez eu disse: vá para o inferno e seja feliz. Para terminar, Salmos 9, capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecerem de Deus. Valeu? Valeu. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele quer. Nós vamos estar aqui de novo para tacar fogo na seara dos filisteus. Aleluia. É mais de 20 anos de estrada, irmão. Esse mais de 20 anos servindo a Jesus, não vou deixar ninguém estragar. Ninguém e nem alguém. Eu vou continuar com fidelidade
as Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe e até uma próxima, se Deus quiser.